Morning, everybody. Bom dia a todos. How are we today? Como são vocês hoje? Yeah, very good. Todo mundo molhado pela chuva. Are we rested after the break, or are we more tired? Vocês conseguiram descansar ou estão mais cansados? Bit of both. Yeah, they rested. Okay. So we finished this study last time. Então nós terminamos esse estudo na última aula. It was my suggestion that this would be the first thing that I would present to an Adventist. Foi a minha sugestão que isso seria a primeira coisa a ser apresentada a um adventista. It's very simple. É bem simples. They already know all the waymarks and all the events, Eles já conhecem todos os marcos e todos esses eventos. and they already agree on them all. E eles também concordam com todos. Sometimes an Adventist will say, please can you teach me 9/11 or the 25/20? Se por acaso um adventista disser, me ensina o 11 de setembro ou 9/11 or the 25/20? os 25/20, But if you start there, you don't have any common ground. mas se você começar por esse tópico, você não tem uma base. They're already going to have some problems with the way we apply 9/11 or the 25/20. Eles já vão ter problemas com a forma que a gente aplica o 11 de setembro ou os 25/20, Because they don't understand the methodology yet. porque eles ainda não compreendem a metodologia. So I was thinking it would be a good thing to prove the methodology first Então eu acho que é uma coisa boa provar a metodologia primeiro, before you present the more contentious subjects. antes de poder explicar certos assuntos. And if you remember, that's the way God did it with us. E se vocês lembrarem, essa é a forma que Deus fez com a gente. In 1989, he presented line upon line first. Primeiro foi apresentado linha sobre linha. And then he proved the repeat of history through Daniel 11:40 to 45. Depois ele provou a repetição da história com Daniel 11:40 a 45. He presented it through Daniel 11:40 to 45, the repeat of history. Yeah, that's what I said. Presented it, good. And then he proved it at 9/11. E depois ele provou no 11 de setembro. So my recommendation would be to do it in the same order. Então, eu recomendo fazer as coisas nessa mesma ordem. So Adventists shouldn't have any problem with this. Então, os adventistas não deveriam ter algum problema com isso. They already agree who the Antichrist is, because Ellen White tells us. E eles já concordam com quem é o anticristo, porque já é dito pela Ellen White. But as they go out to the world witnessing, Mas à medida que eles vão para o mundo testemunhando, they may have come across all the problems that you have when you just use the surface text. talvez eles se deparem com os problemas se só usarem o texto, a superfície do texto. And so you can show them through parable teaching, you can prove it in a very powerful way. Então, através do ensino de parábolas, nós podemos mostrar isso de forma poderosa And get around all the problems you have just using proof texting, e ultrapassar os problemas que podem surgir apenas com texto prova, or a thus saith the Lord. ou com um simples assim diz o Senhor. So just two things to note. Então, duas coisas que nós precisamos ver. If you present this, Se apresentarmos isso, this 3.5 days and this 3.5 years starts at the same waymark, esses 3 dias e meio, esses 3 anos e meio começam no mesmo marco, but they do end at different places. mas eles terminam em lugares diferentes. So just to be aware of that, in case someone asks you a question. Então, é só para que vocês tomem nota, porque se alguém vos perguntar, But it still fits that there's a 3.5 years that starts here. ainda encaixa no começo desses 3 anos e meio. And I don't think I mentioned, Eu não creio que eu tenha mencionado, when the papacy is setting up her kingdom, quando o papado está estabelecendo o seu reino, and therefore she first becomes a queen, I guess, here, primeiro se torna uma rainha, sits upon the throne of the world here. senta sobre o trono do mundo aqui. That does parallel as Jesus is setting up his kingdom. That parallels as Jesus is setting up his kingdom. Isso tem um paralelo com Jesus estabelecendo o seu reino. And if he's anointed or empowered here to do that, E aqui ele é ungido ou fortalecido para fazer isso. then that would be like him, being empowered or being crowned or however you want to parallel that.
Então seria Jesus sendo coroado ou sendo dado o poder. Do we have any questions or any thoughts on that? Alguém tem uma pergunta ou um pensamento sobre isso? You can move on then. Então vamos avançar. So, oh, go ahead. Como é que quando o papado está se estabelecendo, quando está se estabelecendo seu reino, primeiro ele se torna uma rainha? She's asking if that when the papacy is establishing his kingdom, does he become a queen first? When the papacy is establishing their kingdom, Do they become a queen first? maybe I used the wrong terminology. Maybe if you want to rephrase it. Basically, in 538, the paganism is taken away, Basicamente, em 538, o paganismo é removido, and when those three horns contínuo. are plucked up, Então, quando esses 3 chifres são arrancados, they can rule the world supremely. agora o papado pode governar o mundo de forma suprema, Or in other words, they can sit upon the throne of the world. ou com outras palavras, eles conseguem se sentar no trono do mundo. So I just marked that as 538. Então, eu marco isso como 538. That was my only point, not to. Thank you. Okay. So I think the important points to bring out Então, eu creio que um ponto importante a ser trazido is to familiarize them with certain terms. é familiarizá-los com certos termos. So that would be that this was parable methodology. Seria metodologia de parábolas. You would need to get them used to that term very quickly. E vocês precisam se adaptar a esse termo de forma rápida. What other principles or methodology did we use? What type of parable was it? Que outro tipo de parábolas que a gente usa também? Outras metodologias. Juxtaposition. Yeah, comparing and contrasting the lines. Yeah. Comparando e contrastando as linhas. Or contrasting is juxtaposition. Ou contrastar a sua justaposição. Repeating enlarge. Repeat and enlarge. Repeat and enlarge. How was that? Repetir e ampliar. Does each line repeat and enlarge? Is that the way we would describe it? As outras parábolas, outras parábolas a que ele se refere, diz respeito a quê? Porque nós estamos falando algumas formas de ler essas parábolas, de entender as parábolas usando esses métodos, se eu posso chamar. Você quer saber quais são as parábolas a que ele se refere? She's asking what type of parables do you refer to? Which other parables? So, as you said, Então, como você mencionou, parable methodology metodologia de parábolas can include juxtapositioning, pode incluir justaposição, which is when you contrast the differences. e é onde nós contrastamos as diferenças. So you take two lines, or three or four, Então, você pega em 2, 3, 4 linhas, and you look at the waymarks and you look for the differences. você olha para os marcos e procura as diferenças. For example, if you were to compare Elijah with John the Baptist, Então, se você comparar com João, ou fizer um paralelo com João Batista, Elijah was taken straight to heaven, Elias foi levado diretamente para o céu, but John the Baptist was martyred. mas João Batista foi morto. But you can also compare the similarities. Então, nós também podemos comparar as semelhanças. And so what we did was line up those three lines, E o que nós fazemos é alinhar essas 3 linhas, throw them together, force them together, tentar forçar o encaixe delas and both compare the similarities and contrast the differences. e comparar as semelhanças e contrastar as And diferenças. so that parable methodology there was compare and contrast. Então, esse tipo de metodologia seria comparar e contrastar. It's gone. So one of the
I'd say, so have a think about it. Então, pensem sobre isso. But I'd say one of the things was natural to spiritual. Mas uma das coisas que eu diria seria o natural para o espiritual. We compared Christ, who we have all the information about. Nós comparamos Cristo, de quem nós já temos toda a informação. It's unusual to call Christ the natural, but I think he was when he came as a man. Não é comum chamar Cristo do natural, mas eu creio que ele foi quando ele se tornou homem. And we compared him to the Antichrist, which would be the symbolic or the spiritual, if you like. Nós comparamos ele com o anticristo, que seria o simbólico ou espiritual. So it was also natural to spiritual parable methodology. Existe também a metodologia de parábolas do natural para o espiritual. And maybe you could see that in the time periods. Talvez nós conseguimos ver isso nos períodos de tempo. So with Jesus, you had 3.5 literal years and 3.5 literal years. E em Jesus nós podemos ver 3 anos e meio literais e 3 anos e meio literais. But in the Antichrist, you had 1,260 years, symbolizing the 3.5. Mas no anticristo nós temos 1260 simbolizando esses 3 anos. So with the Antichrist line, we used a day for a year E na linha do anticristo nós usamos o dia por ano, because it was from natural to symbolic, so we used symbolic time. porque foi do natural para o simbólico, então nós usamos tempo natural. But I know we also used literal time in the first 30 years of preparation. Mas eu sei que nós também usamos tempo literal nos primeiros 30 anos de preparo. Did you have it? Eu penso também que podemos usar, aí eu sei, como eu disse, espiritual natural, divindade, humanidade, We can use natural to spiritual or divinity to humanity, invisível para o visível, the invisible to the visible, desconhecido para o conhecido, the unknown to the known. celestiais, terrestres, We can use celestial and earthly, Deus, homem. and God and man. E o que nós chamamos, penso eu, o espelho profético, And what we call the prophetic mirror, que é o mais confiável, which is the most reliable, que é o quiasma. would be chiasm. Why is it the most reliable? Por que é o mais confiável? Quando nós temos o quiasma, nós temos as semelhanças iguais. Because when we have the chiasm, we As semelhanças têm have que ser todas iguais. Elas têm que alinhar uma com a outra. Por exemplo, ele foi-se embora, when we have the chiasms, we have the similarities. o rei do norte com o rei do sul. We could compare the king As of the crianças north são and iguais, não há diferença, como no Elias e João de Batista. we could compare the king of the north with the king of the south, for instance. Okay. I wonder if it's valid when you draw two lines Eu me questiono se é válido quando a gente desenha duas linhas, if you can say that's a mirror, like a chiastic mirror. se poderia dizer que isso é um espelho quiástico, Because each waymark does line up that way. Just a thought. porque cada marco se alinharia dessa forma. Did you have? Eu gosto de quando fala o natural e o espiritual, I like when we mention the natural and the spiritual, porque em parábolas de Jesus, because in Christ Object Lessons, Ellen White diz que Deus assumiu a natureza humana. she says that Christ took upon himself the nature of man. Mas nas parábolas também, tenho certeza que não é por acaso, é mencionado sempre que Deus olha a natureza e depois ele começa a falar a parábola. And I'm sure it's not random that God first, before explaining the parables, he looks at nature and then explains it. Fica muito nítido que é do natural para o espiritual. And we can see clearly being from the natural to the spiritual. I agree, actually. Concordo. The thing I like about this parable methodology Uma das coisas que eu gosto com essa metodologia de parábolas is that you take at least two entities, é que nós pegamos pelo menos em duas entidades, and one of them, like the Antichrist, you have little or no information on.
E uma delas, como o anticristo, a gente não tem informação ou tem pouca informação. And all you do is take the other entity E o que a gente precisa fazer é pegar na outra entidade and you just compare it or contrast it if it's the opposite. e nós pegamos e comparamos e contrastamos se for o oposto. So our definition of the King of the South needed to be improved. Então, a nossa definição do Rei do Sul precisava ser ajustada. You can't just say it's atheism anymore, Nós não podemos apenas dizer que é ateísmo, because when Russia received the deadly wound, died, but then resurrected, porque quando a Rússia recebeu a ferida mortal, morreu e depois ressuscitou, Russia wasn't atheist anymore. a Rússia já não era um poder ateu, Russia's not communist today, já não era mais comunista, but it's still the King of the South. mas ainda assim é o Rei do Sul. So only using parable methodology, Então, apenas usando metodologia de parábolas, do you realize that it just has to be the polar opposite of the King of the North? a gente consegue ver que é o polo oposto do Rei do Norte. So instead of church over state, Então, em vez de igreja sobre Estado, it has to be state over church. precisa ser Estado sobre a igreja. That would be the contrast. Isso seria o contraste, But the comparison of the similarities, mas a comparação da semelhança well, that it also has to be a persecuting power, também deveria ser um poder que persegue. because you get other countries with state over church as well, like, oh, I won't, anyway, you do get other countries like that. Nós temos outros poderes onde a igreja está o Estado está sobre a igreja. So then you need to use your parable methodology to find out more hidden information. E você então precisa usar a sua metodologia de parábola para achar a informação que está escondida. And you realize the King of the South has to be the arch nemesis and the enemy of the King of the North. E você se dá conta então que o Rei do Sul precisa ser o inimigo do Rei do Norte. You can get all this information which isn't in the text about the King of the South. E nós podemos adquirir toda essa informação sobre que não está no texto sobre o Rei do Sul. So I like the point that you brought up about taking the known and comparing it with the unknown. Então eu gosto do ponto que você traz de comparar o desconhecido com o conhecido. So anything else? Any thoughts? Então, mais alguma coisa, um outro pensamento? I'm going to need someone taller than me in a minute to write on the board for me, Eu preciso de alguém mais alto que eu para escrever no quadro. unless you have Tess's stool somewhere. I don't even know if that's going to make me. I'm probably still too short, but we'll see. We'll see. Plus anything I stand on, I'm going to fall off. So. Okay. If you can reach, are you taller? Okay, we'll just do that in a second. Okay. So we need to get them used to parable methodology, that terminology. Então, nós precisamos fazer com que os levitas se tornem familiarizados com esse termo de metodologia de parábolas. What other principle did we use in that class? Que outro princípio nós usamos com essa classe? So we took the first Christ, Então, nós pegamos no primeiro Cristo, we added his characteristics to his word. adicionamos as suas características com a sua palavra. The second, that would be the second representation of Christ. Seria a segunda representação de Cristo. And then we added those two characteristics together Depois nós juntamos essas duas características to discover the characteristics of the Antichrist. para descobrir as características do anticristo. Tripla aplicação. Would it be triple application? Triple application of prophecy. Certo. So that's important because we use that quite a lot, Então isso é importante porque nós usamos isso várias vezes, especially when you get down to 9/11 and Islam, principalmente quando nós falamos do 11 de setembro e do Islã, to show the third woe. para mostrar o terceiro ai. And then once you get into Elder Tess's Midnight Cry message, E uma vez que nós começamos a estudar a mensagem do clamor da meia-noite da anciã Tess, you use it for World War III, etc. nós usamos para a Terceira Guerra Mundial e assim por diante. So we need to make it clear that we use the triple application of prophecy as our methodology.
Então, nós precisamos deixar claro que nós usamos a tríplice aplicação profética como metodologia. And then, in more general terms, it's also all of this is the repeat of history. Depois, em termos mais gerais, tudo isso seria a repetição. That's really the principle that we use for this entire message. Isso é realmente o princípio que nós usamos para toda essa mensagem. When you think of how we discovered Raphia and Panium, Quando nós pensamos como nós descobrimos Raphia e Pânio, you couldn't just go straight to an Adventist today não poderíamos ir direto para um adventista hoje and show them Raphia and Panium, e mostrar Raphia e Pânio, because it's there in the surface text of Daniel 11, porque isso está na superfície do texto de a pessoa está na superfície do texto de Daniel 11. but how are you going to prove that those two battles repeat in our time? E como é que você vai provar que essas duas batalhas acontecem no nosso tempo? You would have to prove that history repeats Você precisaria provar que a história se repete through several witnesses first to convince them. através de várias testemunhas para convencer essa pessoa. So, parable methodology, triple application of prophecy, and repeat of history. Então, metodologia de parábolas, tríplice aplicação de profecia. Okay, maybe I can. Shall we try this trick? Okay. So today, Então, hoje, three Elijahs. vamos falar sobre os 3 Elias. So who's heard of the three Elijahs study before? Have you all? Quem já ouviu sobre o estudo dos 3 Elias? Alguém já ouviu? Maybe one, maybe two. Okay, that's good. Muito bem. Não são muitas pessoas, talvez uma ou duas. I didn't want to just present something redundant which you've all seen before. Eu não queria apresentar algo que vocês já tivessem visto antes. So this is a study which we did very early on in our history. Então, isso é um estudo que nós fizemos no começo da nossa história. And every time I saw it presented, E todas as vezes que eu vi isso sendo apresentado, it just struck me how impressed Adventists were with it. eu fiquei impressionado como os adventistas reagiam a isso. Even people that really didn't like this movement Até as pessoas que não gostavam desse movimento did really love this study. realmente amavam esse estudo. So if you want to get someone's attention early on, Então, se você quer captar a atenção de alguém logo desde o início, then this is one of my suggestions. então essa seria uma das minhas sugestões. So this is the triple application of prophecy, yeah. Então, essa seria uma aplicação tríplice de profecia. We're going to take the first Elijah, which is literally Elijah, the person, Onde nós pegamos no primeiro Elias, que é literalmente o Elias, a pessoa, and the characteristics of John the Baptist, e pegamos nas características de João Batista, whom Jesus says was the spiritual Elijah. quem Jesus diz que era o Elias espiritual. So that you already have a thus saith the Lord for this application. Então, nós temos um assim diz o Senhor para essa aplicação. So if you take the characteristics of the first Elijah and add them to the characteristics of the second Elijah, Então, se nós pegamos as características do primeiro Elias e adicionamos isso com as características do segundo Elias, then you arrive at the characteristics of the third Elijah. nós chegamos às características do terceiro Elias. Where do we find the third Elijah in the scripture? Onde nós achamos o terceiro Elias na Escritura? I'm thinking in Malachi 4:2. Eu estou pensando em Malaquias 4:2. Yes. I'll put 4. I have 4-5, but either way, we know where to go. 4:5. 4-5. 4:5. Sorry? And The words of Jesus. the words of Jesus, yeah. Então teria que ser uma combinação de Malaquias com as palavras de Jesus. So, what do you mean by that? In case I. O que você quer dizer com isso? The words of Jesus. What did you mean? O que você quer dizer com as palavras de Jesus? Oh, I understand. Okay.
Você So, pode repetir isso? Malaquias não usa. Malaquias não usa as palavras do terceiro Elias. I was just saying that Malachi doesn't say the words third Elijah. Eu estava dizendo que Malaquias não usa as palavras terceiro Elias. So you will have to, if you combine it with the words of Jesus, then you know that there's a second Elijah. Então, Amém. se você combinar isso com as palavras de Jesus, você sabe que existe um segundo Elias. Otherwise, Malachi is only the second. We'll be talking about the second Elijah. There's only two. If you read Malachi plainly. Então, se você fizesse apenas uma leitura simples de Malaquias, a gente estaria lendo que existem apenas dois Elias. true, good point. É um bom ponto. So you would see that Jesus talks about the second Elijah, Então, nós conseguimos ver que Jesus fala do segundo Elias, but in Malachi 4:5, mas em Malaquias 4, 5, it says, I'll send you Elijah the prophet diz, eu vou te enviar Malaquias o profeta, Elias o profeta, in the great and terrible day. no dia, no grande e terrível dia. So Before. I think I should pull it up before I... Before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Antes do 4:5. da vinda, da grande vinda do Senhor. No verso diz: Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. So while you can apply this to John the Baptist, Então, o porquê de poder fazer a aplicação disso com João Batista, another application, outra aplicação, the great and dreadful day of the Lord is at the end of the world. esse grande e terrível dia do Senhor é no final do mundo. So we have license there to apply it to our time as well. Então, nós temos com isso uma licença de aplicar isso também ao nosso tempo. Si nosotros nos referimos a la aplicación que hizo Jesús, sí, tiene razón. Bueno, vamos a leer. Eu não entendi a primeira parte. Si nosotros nos vamos a las palabras de Cristo, So, if we go to the words of Christ, está en Mateo 17:11 al 12. we see Matthew 17 from 11 to 12. Y dice así, a ver si lo podemos leer. Él respondió y dijo: a la verdad Elías viene y restaurará todas las cosas. Es decir, un Elías que viene en un futuro. Y después dice: pero yo os digo que Elías ya vino. So it says in the verse that he will come in the future, and then later on it says, I'll tell you that Elijah has come already. Y cuando él dice que Elías ya vino, se hace referencia a Juan. Entonces, en el versículo 11, So when he says that Elijah had come already, he's referring to John. y cuando en el versículo 11, dice que él viene es porque reconoce que hay un tercer Elías. So in verse 11, when he says that he is to come, he recognizes that there is a third Elijah. Entonces sí, también pudiéramos utilizar ese texto, creo. So I believe we could also use these verses. You're saying that these verses say that there's a future Elijah? Você está dizendo que esses versos dizem que há Elias futuro? If we can read it, because Jesus is said in that moment that it will be a future Elijah. If we can read it, we can prove it. Se nós lermos dessa forma, nós conseguimos provar que Jesus está dizendo que haveria um outro Elias no futuro. Oh, you're right. So you're saying when Jesus says, Então você está dizendo que quando Jesus diz, Elijah truly shall first come to restore all things, that's future tense.
Elias certamente virá para restaurar todas as coisas, isso é no futuro. And then he says, but also Elijah has already come. E depois ele diz, mas Elias também já veio, Is that right? What do you? certo? If he says that Elijah has already been, there shouldn't be another Elijah besides that Elijah that has already come. He's just coming again. The same message. Se ele diz que o Elias já veio, significa que ele não deveria vir de novo, seria o mesmo Elias com a mesma mensagem. So I think what my brother is saying Então, o que eu creio que o irmão está dizendo is that Jesus is making two applications to the term Elijah. é que Jesus está fazendo duas aplicações com esse termo de Elias. In verse 11, No verso 11, Jesus is saying Elijah shall truly come in the future, Jesus está dizendo que certamente Elias vem no futuro and in the future restore all things. e no futuro irá restaurar todas as coisas. And then in verse 12 he says, but also, I'm saying, Mas no verso 12 ele diz, mas digo-vos that Elijah has already come. que Elias já veio. And then in verse 13 it says that he was talking about John the Baptist. E depois no verso 13 diz que lhes falara de João Batista. Is that what you were saying? É isso que você está tentando dizer. Does that sound correct? Está correto? Anyone? Do you think? Alguém? O que é que vocês acham? Okay. It's I guess it's for you to decide what the text says, but I like it. I think it works. Eu creio que vocês devem decidir o que diz o texto, mas eu gosto. Eu creio que funciona. So that's Matthew 17. We'll just put 11. Então vamos colocar aqui Mateus 17, 11. 17, 11. Yeah, I think that works. I think that's good. Eu creio que isso funciona. Está bom assim? Okay. So when we look at Elijah the Tishbite, the first Elijah, Elijah the man, Quando nós olhamos para o primeiro Elias, o primeiro homem, he had three enemies. ele tinha 3 inimigos. Who were his three enemies? Quem eram esses 3 inimigos? Rahab, A king Ahab, Jezebel, Jezebel, eu não sei, and he doesn't know the other one. the false prophet. The false prophets? And the false prophets. E os falsos profetas. I'll just put the prophets of Baal. Então seriam os profetas de Baal. Prophets Balaam. of Baal. There's not too much space. So there's a threefold union Então nós temos uma tríplice aplicação, of a king. tríplice aliança. There's a king, Temos um rei, a corrupt woman, uma mulher corrupta and some false prophets. e alguns falsos profetas. Okay, now this was a corrupt marriage. Aqui nós tínhamos um casamento corrupto. Why was it a corrupt marriage? Por que um casamento corrupto? Porque Acab era un hijo de Israel y Jezabel era hija de un sacerdote que servía a Baal. Ela era quem? Filha de um sacerdote que servia a Balaam. A Baal de esas naciones que están perto de Israel. She was the daughter of a priest that served Baal. Y And- Acab era un hijo de Israel. And Ahab was a son of Israel. Yes, exactly. Certo. So she was a Gentile Então, ela era um gentio and involved in Baal worship. e estava envolvida na adoração a Balaão. Okay, let's go down this line.
Um, and then we look at we look at Elijah's garments. Depois nós olhamos para a vestimenta de Elias. Okay, we know that your garment has some symbolic value. Nós sabemos que a vestimenta tem algum valor simbólico. What did he wear? E o que ele estava usando? What was his attire? What was his dress? Qual era a roupa de Elias? So if you go to 2 Kings, Se formos para a Segunda Reis, chapter 1, verse 8. capítulo 1, verso 8. Capítulo 1, verso 8. Do we know? Shout out. Alguém sabe? Roupa de camello y cinto de cuero. Túnica de pelo de camello So it was y un cinto de cuero. camel's dress code and a belt. Oh, o cinto de quê? What is couro? O que é couro? Oh, a leather girdle, sorry. It's Oh, a belt with animals. the leather. Yeah, leather, exactly. So, Leather. so he had a garment of camel's hair. Então with, ele tinha uma vestimenta de pele de carneiro, with a de leather camelo, girdle. e um cinto de couro. Go on. He was a hairy man. Cabelo comprido. He said he has a lot of hair, long hair. He had a lot of long hair, apparently. Okay. So, so he had a noteworthy attire. Então ele tinha uma vestimenta que chamava a atenção. And what about his diet? E qual era a sua dieta? I know his diet in general was nothing unique, Eu sei que em geral a dieta não era nada de especial, but in the story of Elijah in 1 Kings 17 and 18, mas na história de Elias em 1 Reis 17 1 Kings e 18, 17, não, 18. what is it? How does it say he was fed? Em 1 Reis 17, com o que diz que ele se alimentava? Meat and bread. Milk and bread. Carne y Is- pan. It says bread and meat. True. I was thinking, is that? Yeah, that was he was fed by ravens. In the verse 6. Yeah. He was fed by God by ravens, and it was bread and milk. Okay, so he had a noteworthy diet for that story. Então, ele tinha uma dieta que se destacava nessa história. Okay, and then as you go through that story, ordinarily you might do it verse by verse when you're teaching it. Ao passarmos essa história, nós podemos ir verso por verso. I don't think we need to spend that much time on it because you already know the story. Não creio que precisamos passar muito tempo nisso, porque conhecemos a história. We get down to where Ahab meets with Elijah. They come face to face. Depois, mais embaixo, vemos quando Acabe se encontra com Elias. And what does Ahab say to Elijah? E o que ele diz a Elias?
When they meet face to face, what does he say? Quando eles estão cara a cara, o que que ele diz? Sorry? Sure. Well, we're never going to finish, so we'll have to do 2. That's fine. Sorry? Okay, we'll end in 5. What does Elijah? So they meet face to face. Então eles se encontram. What does What does Ahab accuse Elijah of? E Acabe acusa Elias de quê? Perturbador de Israel. He says he's the troublemaker of Israel. Good. So Ahab blames Elijah. Então Acabe culpa Elias. So there had been a drought. Então houve um período de seca. It hadn't rained, and Ahab is blaming the drought on Elijah. E Acabe está então culpando Elias por essa seca, esse período de seca. When actually it was Ahab's fault that God withheld the rain. Quando a culpa era de Acabe por Deus ter retido as chuvas. Okay. And then we get to the showdown at Mount Carmel. Depois nós chegamos até ao Monte Carmelo. We'll put so there is a battle. Yes, go ahead. Elias deixa claro para Acabe que ele se sente perturbado, porque está sendo perturbado ele e sua casa, porque ele deixou os mandamentos do Senhor. Elijah clearly states that it's Ahab he blames Ahab for things because he left God's commandments. Exactly. So I think it says in Deuteronomy Eu creio que é mencionado em Deuteronômio. to the children of Israel, if you don't keep the commandments, E ele diz a Israel, se vocês não guardarem os meus mandamentos, then God will withhold the rain. então Deus iria reter as chuvas. And hence there was a drought during Ahab's reign. Então assim veio a chuva no reinado de Acabe. Reteve a chuva. And so it's the same in application for our early rain and latter rain. E é a mesma aplicação com a nossa chuva temporária e a chuva serôdia. If we're not keeping God's commandments, Se nós não guardarmos os mandamentos de Deus, which is much broader than just the 10 commandments, que é muito mais amplo que apenas os 10 mandamentos, then Ellen White says the latter rain will be falling on hearts all around us. a Ellen White diz que essa chuva serôdia vai cair nos corações à nossa volta, But we will not recognize it or discern it or receive it. mas nós não vamos reconhecer nem receber. Okay, so we're at Mount Carmel now. Então agora estamos no Monte Carmelo. This is the main part of the story. Essa é a parte principal da história. So it's probably a good place to stop there. Talvez é um bom ponto para parar And then we'll pick up the rest of this tomorrow. e vamos continuar amanhã. Shall we pray? Vamos orar? Our Father, which art in heaven, Pai Celestial, we thank you for line upon line methodology, nós te agradecemos pela metodologia de linha sobre linha and that you can show us who we are in these last days. e porque o Senhor nos mostra quem nós somos nesses últimos dias. We pray you'll help us to live up to that high calling. E eu oro para que o Senhor nos ajude a manter esse nosso chamado. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém.